Bom, fala pessoal, fala papais, tudo certo? A gente chamamos esse aulão aqui, a gente vai conversar hoje sobre um assunto bem cobrado. Muitas pessoas vêm atrás, muitos pais vêm atrás da gente questionando como ter mais paciência. E aí para conversar a gente chamou aqui o Lucas, o nosso outro paizão, para nos ajudar. Então, para quem não me conhece, sou Cláudio Carvalho, trabalho com desenvolvimento humano, treinador de pessoas, sou pai de dois meninos, apaixonado pela família e apaixonado pelo desenvolvimento humano. E aí, junto com o Lucas, a gente está nesse projeto tão incrível e hoje vamos falar sobre paciência. Te apresento aí, Lucas. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Lucas, do blog Sim Sou Pai. Já trabalho há bastante tempo em redes sociais, aí para quem não me conhece também. E aí, o Cláudio nos juntamos para trabalhar o desenvolvimento. Vou falar, para quem acompanha as redes sociais aí, quiser entrar lá. Tenho aprendido muito assim, nesse período e a gente se juntou para ensinar os pais. Não ensinar no sentido de certo e errado, mas talvez mostrar alguns caminhos que nós achamos atalhos, assim, né? Para sofrerem menos, para terem menos perdas, tá bom? Então, toda vez que a gente fala sobre ensinamento, sobre trazer conhecimento, não é porque a gente quer, nós somos os melhores pais do universo, não é isso? É que nós já erramos muito, já acertamos muito e hoje nós temos alguns caminhos, atalhos para ajudar outras famílias, né? Eu sou pai solteiro e tenho alguns desafios pela frente aí como pai de menina, como pai solteiro, um cara que vive a paternidade em tempo integral, praticamente sozinho, e o Cláudio que está 18 anos casado. Então são duas realidades bem diferentes que acabam abrangendo aí todo mundo que vem até a gente e nos acompanha há bastante tempo. A questão não é de pai perfeito, né? O pai perfeito não existe. Não existe porque a gente está sempre em desenvolvimento, né? Sempre evoluindo. Todo dia um pouquinho, né? Exato. Sempre tem, são muitos desafios e muitos desafios mesmo na paternidade, né? Ainda mais para quem é o pai de primeira viagem, digamos assim, tem muita coisa nova, né? O pai de segunda viagem já tem alguns atalhos, alguns caminhos, mas igual, sempre muitos desafios. E um deles é a paciência. O meu filho me tira a paciência. A gente recebe muito, né, Lucas? Como ter mais paciência com meu filho? Eu não consigo mais ter paciência com meu filho. Como ter mais paciência com a minha esposa? E aí a questão da paciência, ela não é uma coisa tão simples, né? Não é eu tenho paciência e pronto. A questão da paciência é uma coisa não é difícil, mas ela é complexa. Porque se a gente for pegar agora de um casamento e com filhos, são realidades completamente diferentes, são duas pessoas ou completamente diferentes, são muito parecidas, mas com criações diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes, com perfil comportamental que a gente já comentou, e essas duas pessoas se unem para viver uma vida em conjunto. E isso por si só já seria complexo pra caramba, né? E aí, quando a gente tem filho, aí isso potencializa, né? Porque além de ser duas pessoas completamente diferentes, agora aquelas duas pessoas diferentes têm a missão de criar uma única vida, né? Então isso é bem complexo. E como não perder a paciência, como eu consigo manter minha paciência, a gente tem que dar um passo atrás, né? A gente tem que dar um passo atrás e começar um dos segredos é a empatia, né? Tu fala bastante também, né, Lucas? Sobre a empatia. E quando a gente tem um pouco mais de empatia, quando a gente começa a desenvolver empatia, a paciência, ela vem junto. Porque o que é empatia? A gente se colocar no lugar do outro. E a gente realmente se colocar no lugar do outro, né? Não é simplesmente, se eu tivesse no teu lugar, eu faria tal coisa. Não, isso não é se colocar no lugar do outro. É tentar colocar o óculos da pessoa, como ela vê. Na verdade, até abrindo, isso aí não é se colocar no lugar do outro. Isso é tirar o outro e me colocar ali naquele lugar e me ver. Naquela situação, digamos assim. Eu estou me vendo naquela situação, não estou vendo o outro. Eu estou me colocando no lugar do outro para entender que ele não sou eu. Estou fazendo o oposto, estou me colocando no lugar dele para ver meu reflexo e dizer, como é que eu agiria comigo mesmo? Aí não faz sentido. Eu no teu caso faria tal. Isso aí virou pitaco, né? Não, é tentar entender o que é aquele momento. Eu falo muito sobre óculos, né? A gente vê a vida com cada um com uma lente diferente, né? Porque essa lente, na minha lente, tem muita vivência, como eu comentei, vem valores da família, vem ensinamentos, vem educação. E se eu pegar esse óculos e colocar numa outra pessoa, aí sim é a empatia, a pessoa vê daquele jeito. E o que isso tem a ver com paciência? São situações, por exemplo,
E isso, não sei se ocorre na casa de vocês, na tua casa, mas na tua casa não, porque é pai solteiro, mas enfim, aqui em casa, alguma situação, por exemplo, estamos, sei lá, jantando e acontece alguma situação e um do casal perdeu um pouco a paciência. Então a gente entende, como eu falei, dar um passo atrás, porque não foi a situação que te tirou a paciência. Porque se fosse a situação, os dois perdiam a paciência. É dar um passo atrás, falei, o que aconteceu que eu perdi a paciência? Que momento foi esse que eu perdi a paciência? O que eu perdi o controle? Então é sempre um passo atrás. Um copo transbordando, né? Não é da noite pro dia que aquele copo ali vai, pum, agora encheu o copo. Não, é um aglomerado de situações, de gatilhos que vão chegar a culminar a perda da paciência. Né? Hoje, no caso, é uma aula, né? A gente não está só falando de coisas teóricas, são aplicáveis. A gente precisa ver no dia a dia todas as situações que nós perdemos a paciência, nós não gostamos de algo, que a gente não fala, que a gente acumula, que a gente deixa de aplicar o diálogo com a esposa, ou com um colega de trabalho, ou com um amigo, ou a gente entrou nas redes sociais e viu algo que não gostou e a gente também não falou com a pessoa, ou aquilo só nos feriu porque a gente já não está bem emocionalmente, a gente está num período agora bem complicado, né? Onde todo mundo está com as emoções mais afloradas, é um período de incerteza. Então, se a gente deixar essas pequenas coisas, conglomerados do dia a dia, encher o nosso copo, em algum momento o copo vai transbordar. Tu comentou, né, nessa situação que nós estamos vivendo, eu acho que eu tenho levado isso com muito aprendizado, né? Essa situação que a gente está vivendo é tensa, é complexa. Eu estou em home office, então não saio de casa praticamente para nada. E aí eu tinha eu sempre tive a ideia de ficar em casa. Sempre tudo que eu quero na minha vida é ficar em casa. E aí a gente está em casa nesse momento. Só que tirar esse peso, né? A gente está em casa como se a gente estivesse num limite. Não é o estar em casa por estar em casa, né? Nesse momento eu digo, num todo, a gente está num limite, porque é uma situação completamente atípica e a gente está num momento extremamente importante para a gente treinar a paciência, para a gente treinar. Parece que isso de estar em casa se tornou um problema, né? Sendo que durante muito tempo a gente queria estar em casa. Agora a gente precisa entender o que fazer estando em casa, como gerenciar o trabalho, como gerenciar o tempo com a família, como gerenciar o tempo como marido, como esposa, porque são todas essas situações de estar em casa mas também talvez dessa má gestão de tempo é o que culmina com a falta de paciência. Porque agora tu tá em casa, mas pô, tu continua só trabalhando. Tu continua não dando atenção para a família, tu não continua não tendo um tempo de qualidade com a esposa. Então, o problema nunca foi estar em casa. Que agora é um momento completamente atípico, né? Eu li um texto, agora não me lembro de quem foi, mas um texto bem forte, dizendo que isso aí não é o normal, né? Existe um novo normal. Não existe. Até pode existir, vai existir um novo normal, que não é esse. Esse é um período de transição. Então, por que a gente falou isso? Porque é um momento muito importante para a gente criar, para a gente desenvolver a paciência. Para a gente desenvolver a paciência. Porque a gente agora, não sei se é o seu caso, mas a gente está 24 horas por dia com as mesmas pessoas aqui, a gente não tem para onde fugir. Então, se chega um momento que a gente perde a paciência, e pode acontecer, e está tudo certo, desde que a gente aprenda, a gente vai ter que dar a mão palmatória, como se diz, né? Daqui a 5 minutos, tu vai ver essa pessoa de novo, porque ela está dentro de casa. Então, perder a paciência, enlouqueceu, sair, vou embora, vou dar uma volta. Não, a gente não está tendo muito essa possibilidade. Então, por isso que eu digo que é um momento muito importante para a paciência. Dá uma volta na cadeira, 360. Olha na cozinha e já volto. Então, é um momento muito, muito importante. Só que aí, como eu falei, para a gente ter mais paciência, a gente tem que dar um passo atrás e entender o que aconteceu. Primeiro, começar a entender o que aconteceu com a gente, depois entender o que aconteceu com a situação e o que aquela situação nos tirou a paciência. Nos tirar, a gente deixou tirar, né? Porque se a pessoa está do lado e não perdeu a paciência, não foi a situação que tirou a paciência, foi tu que entregou a tua paciência, digamos assim, né? Alguma coisa, tu falou do copo cheio, né? Alguma coisa aconteceu para o estopim. E aí a gente fala, puxando um pouquinho a questão de
de neurociência, puxando um pouquinho, quando a gente perde a paciência, a gente pode dizer que houve um passinho atrás, né? A gente tem dois cérebros. A gente tem uma parte, vamos dividir o cérebro em dois, a parte um pouco mais evoluída e a parte um pouco mais primitiva. A parte um pouquinho mais primitiva se chama amígdala, não é a da garganta, a parte dentro do cérebro. E a outra é o neocórtex. Então, por que a gente tem uma tendência me colocando também junto, né? Tudo é um teste, é um treino, a gente vai treinando para ficar melhor, cada vez melhor nisso. A amígdala é a que fez nós chegarmos até hoje. Eu tá aqui, o Lucas tá aí, você tá aí, porque ela tirou os nossos ancestrais de muitos perigos, de evitar que morresse. O que é a amígdala? A amígdala é o que age na explosão. Quando estavam os nossos ancestrais lá caçando no meio do mato, por exemplo, e aí viu uma árvore balançando, uma folha balançando, algo do tipo, um arbusto, naquele momento ele tinha que usar a amígdala. O que é a amígdala? A amígdala explode. Naquele momento é o flight ou fight, né? É o fugir ou lutar. Pode até usar as crianças como referência. Por exemplo, quando a gente fala se a criança cai e bota a mão, né? Que é o reflexo. É o sistema de autodefesa rápido. A gente já nasce com esse sistema, né? Porque é primitivo. Exato. A evolução é depois. À medida que o nosso córtex vai evoluindo, as sinapses, aí entra várias outras. E aí, naquele momento, se tu tentasse usar o racional que a gente usa hoje, tinha morrido, o nosso ancestral tinha morrido. Se fosse um predador, tinha morrido. Então, por muito tempo, o que resolveu a vida e o que fez nós chegarmos até hoje foi a amígdala, que ela explode. Ela explode, tem que pensar agora. Só que, felizmente, a gente está num momento a gente não precisa mais de preocupado com o predador. Felizmente, tem outras preocupações. Não vamos entrar nesse ponto agora. Mas a gente não precisa explodir. A gente não precisa explodir. Ainda mais a gente está dentro de casa, a gente não precisa explodir. A gente tem que usar o neocórtex, que é a parte mais racional. Bom, se eu falar isso do meu filho, o que vai acontecer depois? Aquele negócio, não devia ter falado. Ou não devia ter falado, é o sequestro emocional. A amígdala é muito mais emocional. Ela sequestra todo o teu cérebro ali para ir para um ponto. É o teu automático, né? Aconteceu alguma coisa, perdi a paciência, agora eu vou gritar, vamos brigar e tudo mais, e depois, não precisava ter feito. Quando chega o não precisava ter feito, é porque o neocórtex toma conta de novo e tirou a amígdala da jogada. Isso é uma coisa que eu falo muito para quem é separado, no caso, né? Quem está no processo de divórcio, de separação, ou para quem já é separado há algum tempo, mas ainda existe uma certa relação dificultosa assim, com a outra parte, seja do homem, seja da mulher. Essa perca da amígdala, quando o nosso emocional está muito aflorado, é muito constante, né? Tanto que os casais que se separam brigam muito. E aí falta aquele esquema que a gente brinca, né? Respira, não pira, que eu falo bastante. E tu fala do contar até 10. Realmente é válido. Dá um tempo para outra pessoa respirar. Quando a gente entra na discussão, quando a gente bate boca, a gente está deixando o nosso cérebro irracional, né, mais bruto, vencer. A gente está entrando naquela guerra. E, para mim, as melhores guerras são aquelas que a gente não batalha. Aquelas que a gente evita. Né? Evita muitas perdas, muitos machucados, muitas feridas. Porque senão, depois, principalmente isso, a gente acaba acumulando, né, nessas brigas para uma outra perca de paciência. Mas outro dia tu me falou tal coisa e relembra e xinga de novo. Não, se eu realmente não vou trazer isso para dentro de mim, eu vou ignorar, vou me abster, não vou deixar o meu cérebro, a parte primitiva, dominar, não vou brigar, realmente estou lidando com a razão. Então eu estou pensando, isso não está em mim, isso não vai me ferir, não pode me atingir. Isso está pleno para quando a pessoa estiver melhor, mais calma e tranquila, eu ter uma conversa realmente plena com ela. Exato. Dá um passo atrás, né? As pesquisas científicas mostram que o sequestro da amígdala dura em torno de 6 segundos. E é o respira, não pira, né? Os nossos avós diziam, respira. E por que isso? Porque justamente tu interrompe. É o respira, não pira. E aí a gente dando um passo atrás, se a gente já tiver com esse nível de evolução pessoal, digamos assim, a gente conseguir se entender, a gente conseguir se controlar, o autocontrole, né? A gente ajudar outra pessoa. Tu vê que a pessoa está extremamente estressada, tu pensa assim,
é o passo atrás, né? Eu não vou entrar nessa discussão porque ela não está usando a razão, ela está usando a emoção, e isso pode me ferir. E aí, se me ferir, vai apertar uma feridinha que pode ser que eu vai estourar em algum momento, e aí eu vou lá e vai ferir essa pessoa. Então, nesse momento, ó, não vamos discutir. Não vamos discutir, não vamos entrar nessa discussão quando tu te acalmar um pouquinho mais. Ou falar ou se acalmar muitas vezes não resolve nada, né? Mas não vamos discutir nesse momento, vamos discutir daqui a tomar uma água ali, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente discute, a gente conversa sobre isso. Então, como tu falou, não entrar numa briga, né? Às vezes, não entrando na briga, tu já venceu. Porque se tu entrar na briga, vai existir justamente um conflito, né? É briga. E aí, em conflito, normalmente alguém sai ferido. E aí, tu falou do copo cheio. Tem um outro ponto, a gente já comentou em Papai Flix, a gente comentou bastante a questão de sabotadores. E um deles pode ser isso. Pode culminar a explodir, que é o esquivo. O esquivo é o cara que ele está toda hora se esquivando de problema. Cláudio, mas isso é legal, Lucas, isso é legal. É legal até um ponto. Todo mundo tem eles, né? Não vamos entrar nesse assunto agora, mas só puxando esse gancho. Todo mundo tem eles. Só que se tu for esquivo sempre, o problema que ele era pequenininho, tu podia ter resolvido e tu te esquivou dele. E aí ele começou a aumentar. E aí ele começou a aumentar. Ele começou a aumentar o copo cheio, né? Quando tava lá embaixo, tu podia ter virado o copo, resolvido o problema? Não, tu deixou. Ele foi aumentando, chegou a um ponto que o problema virou muito grande. O problema é muito grande. E aí tu não consegue te esquivar porque o problema virou gigantesco. Então são duas coisas. Que a gente traz aqui, a gente pode aplicar, é aplicável na família e no trabalho. Então, por exemplo, se você acha muito impossível ter essa visão do copo cheio, ter essa visão de soluções de problemas na família, não consigo ver isso na família. Então, pensa como se fosse no teu trabalho. Se não resolvesse um problema no trabalho, o que culminaria? É na demissão. Porque, de repente, esse problema poderia... Por exemplo, eu tenho um amigo em que ele deu um prazo para um funcionário da equipe, uma grande empresa de tecnologia, para ele fazer um projeto. O cara adiou, culminou em mais de R$500 mil de perda num contrato. Então, tu imagina, e aí meu amigo tinha que solucionar. E aí eu entro para essa conversa, para solucionar o seu problema, eu tenho duas coisas. Ou eu vou ter que sentar e em 24 horas eu vou sentar com o funcionário e fazer o projeto, ou eu vou demitir ele e essa conta vai sair do bolso de alguém. Isso funciona. E essa não, a gente tem que trazer para nossa casa, para nossa família. Se eu não entrar pelo menos numa conversa, olha a diferença entre discussão e conversa, num diálogo, para resolver um pequeno problema. Depois, para resolver um grande, a gente tem uma conta também grande aí, que pode vir para nós, pode vir para nossa família. Alguém vai acabar pagando essa conta e o prejuízo pode ser exorbitante. A gente evitar demasiadamente as pequenas soluções. A questão é a gente não pensar, a gente sempre fala, né? Eu falo bastante sobre isso da gente viver o agora, né? Viver o agora. Só que a gente se precaver, a gente fazer uma projeção do futuro é importante. A gente não se preocupar com o futuro. Por que eu estou falando isso? Um exemplo, né? Nesse caso, aconteceu esse incidente, e não, eu não vou resolver isso agora. Só que ele não pensou, ele não botou no longo prazo. Se eu não resolver isso agora, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e daqui a pouco acontece uma coisa muito grande. Exemplo dos filhos, né? Se tu precisa fazer algum tipo de correção na rota que está seguindo o filho, sei lá, seja em educação, seja em comportamento, seja lá o que for, não vou estar entrando nessa discussão agora porque pode gerar uma briga, não vou sair fora. E aí tu vai deixando. E aí vai aumentando aquele tipo de comportamento e tudo mais, daqui a pouco chegou num ponto que tu vai ser obrigado a agir. E aí... Júlia. Por exemplo, a gente eu sou separado da mãe dela, mas nós temos um ótimo diálogo, que a gente, claro, construiu ao longo de 5 anos. E a Júlia teve atitudes na escola, e olha que ela tem 5 anos, atitudes racistas. Então tu pensa, pode ser uma brincadeira de criança. Não é nada, é uma brincadeira de criança. Mas uma brincadeira de criança com 5 anos, com sintomas de racismo, se eu não resolver hoje, imagina para a sociedade que tipo de filha eu estou criando lá no futuro, onde achar que bullying é normal, o bullying não afeta em nada a autoestima do outro, que as brincadeiras que eu vou fazer com o cabelo da pessoa, com a cor da pessoa, com a condição de vida que a pessoa tem, não vai afetar em nada a vida dela. E aí nós tivemos que conversar, eu e a Thaís, dar um passo para trás com relação ao que ela estava assistindo,
com relação ao que ela estava consumindo de conteúdo. Para quê? Para que colhesse algo realmente grandioso no futuro. A gente não quer uma filha racista. E eram coisas pequenas, assim, uma brincadeira ou outra, mas a gente teve que ensinar ela agora, né? Sim. Porque a gente sabe que a conta vai ser gigante lá no futuro. Quanto uma hora vai chegar. Exato. E tu fez uma analogia muito, muito interessante se tu não consegue ver isso na parte familiar, tu puxar um pouquinho pro profissional, pro ambiente corporativo. E por que isso? Num dos encontros, não sei se tu recorda, a gente estava falando sobre perfil comportamental. E aí um dos pais comentou, cara, eu faço isso o tempo todo na empresa e eu nunca pensei em trazer isso para minha família. Para eu começar a verificar o perfil Isso, o comportamental. Marcelo. Exato, então é muito importante isso, né? Se a gente não tá, e não tem nada de errado, são só caminhos, né? A gente não está conseguindo ver essa questão de paciência, de se conhecer, de dar esse passo atrás no ambiente corporativo. Bota no ambiente corporativo. Bota lá uma relação que tu tem, por exemplo, tu e a tua esposa que está perdendo a cabeça, tu está perdendo a paciência, tu e teu filho, pega a mesma situação e bota para o ambiente corporativo. Como que tu agiria no ambiente corporativo? Ah, eu faria diferente. E esse faria diferente, tu faria aqui? Tu consegue adaptar e fazer dentro de casa? Porque aí tu começa, um dos grandes segredos de sair do automático é mudar eu falo muito, né? Mudar a câmera, né? Tu muda a câmera, tá no automático, não consigo ver diferente, tá? Pega essa mesma situação e leva para outro lugar. Tu agiria igual? Ah, não, eu faria assim, 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 assim. Bom, beleza, então vamos adaptar e trazer para dentro de casa. Então a analogia que tu fez é extremamente importante para não tá dando murro em ponta de faca, né? Não consigo ver, então para. Pega daqui e larga em outro lugar. Conseguiria ter mais paciência? Tu gritaria um colega de trabalho como tu está gritando aqui? Tu perderia a paciência? Tu agiria dessa forma? Então a gente consegue, só tirando, Às né, vezes a parece situação que a gente daqui. colocar no dano financeiro, né? A gente colocar o dano financeiro parece que é algo que mexe muito com a gente. Então, se a gente leva lá para o lado profissional, e a gente sabe que o dano financeiro ele tem uma estrutura enorme na nossa vida, né? A gente sabe que o dinheiro não traz felicidade, mas ele é uma estrutura hoje que nos mantém um pouco felizes, vamos dizer assim, né? Muitos, desde que eu comecei a conversar com pessoas sobre relacionamento, eu vejo que alguma das coisas que ocasionam o divórcio é a má gestão financeira, porque não tem diálogo com a esposa, quando vai dialogar já estão naqueles pepinos de eu resolvi tudo e sozinho, não, eu quero evitar conflito, evito conflito, quero evitar problema, mas já fez problema, já brigou, já tem várias dívidas. Enfim, eu vejo que a vida financeira é uma das coisas comuns. Então, se tu levar toda a aplicabilidade do desenvolvimento da paciência para o trabalho e tu sabe que aquela vida financeira vai te culminar em um desequilíbrio, trazer isso para a família, porque a gente sabe que se a gente é casado, nós temos uma estrutura, né, uma gestão, que a esposa faz parte de tudo. Então, se a gente perder essa gestão também, se a gente perder essa parceira, essa amiga, a gente pode continuar com o financeiro, mas uma grande parte da nossa vida é abalada. Eu acho que o financeiro, quando tu leva para o financeiro, por exemplo, eu acho que ele, no primeiro momento, ele é mais palpável, eu acho, né? Acho que por isso que fica mais fácil tu identificar. Acho que pode ser que ele seja mais palpável do que as consequências, né? As consequências de tu perder aquela questão financeira e as consequências, acredito eu que pode ser mais palpável, por isso que é mais fácil. Então é trocar o ângulo de visão, né? Começar a ir para lá e muda esse ângulo de visão para ver se perderia a paciência assim como perde em casa, né? E as consequências. E aí, como a gente comentou, é importante a gente, questão de passado, presente e futuro, né? O Eckhart Tolle, ele fala no Poder do Agora, ele fala muito, né? De ter atenção a esse momento. A gente precisa ter atenção nesse momento, porque é o único momento que a gente consegue fazer uma coisa diferente é o agora. Então, puxando para a paciência, né? É o agora. Só que a gente olhar para o passado com aprendizado, não estar se cobrando, e no futuro com uma projeção. E a projeção a gente precisa fazer agora. Então, é justamente isso, né? Quando a gente perde, tá a ponto de perder a paciência, a gente não deixar o nosso cérebro primitivo tomar conta, a gente deixar o nosso cérebro futuro e ajudando o cérebro futuro, o cérebro desenvolvido, né, o córtex, se eu perder a cabeça agora, o que vai acontecer no futuro agora? Quais são as consequências de tudo isso, né? Quais são as consequências de eu gritar com meu filho? Eu fiz um vídeo um tempo atrás e aí, como eu te falei,
o vídeo já é um pouco mais antigo, eu postei ele agora, mas eu te falei, é uma evolução, a gente está sempre evoluindo, né? A gente tá sempre evoluindo, e muitos problemas que vocês têm, a gente também tem, muitos problemas, só que a gente está, é uma habilidade, né? A gente vai treinando ela, e quanto mais a gente treina, a gente vai ficando melhor. E aí eu tive uma reação desproporcional com meu filho. Eu não vou entrar no caso do que foi, eu tive uma reação desproporcional com meu filho. E aí, naquele momento, a gente pode trazer para perder a paciência. Perdi a paciência naquele momento. E aí, o que eu fiz? O vídeo é como eu reagi quando eu perdi. É a projeção do futuro, né? Errei. Beleza, errei no passado já. Então, vamos aprender com o que eu errei. Já errei, já foi. E o que eu posso fazer agora para a projeção no futuro? O que eu gostaria que meu filho fizesse quando ele erra? Vamos conversar. Sentar e conversar. Filho, olha só, o pai errou. O pai fez isso. E o que o pai disse que não pode fazer, o pai acabou fazendo. Então, peço desculpas e expliquei por que eu perdi a cabeça. E aí a gente só consegue entender por que a gente perdeu a cabeça, a paciência, quando a gente começa a olhar para trás e ver o erro. O erro aconteceu por causa disso. E aí sentamos e conversamos, como você falou, né? Como falou no início, questão de diálogo, né? Conversar, senta e conversa. Ah, mas pode ser que não resolva. Eu já conversei várias vezes, mas a única maneira de tu resolver de forma pacífica e realmente solucionar o problema é conversando. Qualquer outro meio que tu vai tentar usar força bruta, pode ser que naquele momento resolva, mas vai criando um problema, né? Tu vai enchendo o copo. Então é a conversa, é o diálogo A gente sempre. acha muitas vezes que tudo se resolve de cara, né? Tudo, já que a gente entra no assunto das crianças, as crianças, a gente acha que eles vão aprender de cara, né? Mas, por exemplo, talvez eu faça uma analogia nada a ver. Se for nada a ver, tu me avisa que eu paro. Mas, por exemplo, o músculo de uma pessoa super magra é como uma criança que está se desenvolvendo. Precisa de repetição de treino. Vai para academia e tu treina até que ele cresce. Então, a sinapse das crianças, à medida que ela vai sendo trabalhada, vai tendo, esqueci o nome agora, mas tu vai estimulando a sinapse das crianças, estimulando o desenvolvimento. Isso começa com o motor, depois começa com a fala, depois começa com o desenvolvimento ali esqueci o nome agora, dos perfis, né? Porque nosso convívio, essa troca faz parte do desenvolvimento do perfil, né? Desse desenvolvimento da personalidade da criança, né? Então é diário. Eu vou repetir mais uma vez, daqui a pouco eu não vou mais fazer braço, né? O projeto tem que fazer perna. Eu não posso esquecer que o braço está sempre em desenvolvimento. Fez essa analogia bem interessante e eu estava lendo ontem, um artigo científico que dizia justamente na primeira infância. Na primeira infância é o maior nível de sinapse que tem. Então, o maior nível de desenvolvimento cerebral da vida, a maior facilidade, digamos assim, o maior desenvolvimento é na primeira infância, até os 6 anos. Então, é nesse momento que a gente tem que... E aí a gente começa a entender tudo, começa a entender um pouco mais tudo, né? É uma das partes principais na criação do caráter da criança, né? É a base que a gente chama, né? A base familiar. E a base familiar ela é passada, obviamente, no início da vida. E justamente por causa disso, né? Naquele momento que ela tem o maior aprendizado, ela vai absorvendo muita coisa. Pode ser que... A gente fala muito sobre exemplo, né? Pode ser que a criança tu não percebeu que a criança viu. E pode ser que a criança nem tenha percebido que viu, mas ficou no subconsciente dela. Tem muita sinapse acontecendo e aquilo ali foi guardado. Eu faço uma analogia seguida de caixinha, né? Aquele acontecimento, ela viu aquele acontecimento, pode ser que naquele momento ela não tenha percebido, mas ela pegou aquele acontecimento, pum, e botou na caixinha, tá lá. Em algum momento aquilo ali vai fazer parte da criação. Então, quando a gente fala em não perder a paciência, a gente tem que estar muito, muito preocupado também no exemplo, né? No exemplo, a gente teve uma conversa eu tive uma conversa com o pai e ele falou sobre um conflito que ele teve e era um conflito de discussão que ele teve, não que ele ia ter, e o ponto que naquele momento parecia, não tem como julgando, né? Parecia que ele tinha perdido a cabeça com aquela pessoa, parecia que ele já não tinha mais o que fazer, e o que evitou dele entrar na batalha foi, ele pensou assim, o que eu vou estar passando de exemplo à minha filha? Para as minhas filhas, acho que na época, os meus filhos, não me lembro de cabeça.
E isso foi uma coisa que barrou ele, que se a gente for entrar exatamente no tema, ele conseguiu manter a paciência olhando para o exemplo que ele poderia ser, porque ele estava sendo para o filho dele, para as filhas dele. Então, se eu perder a paciência agora, eu vou estar ensinando o que para minha filha? A gente falei algumas vezes já, eu e a Amanda a gente fazia, felizmente agora a gente não precisa mais fazer, né? Mas quando tinha alguma atitude errada na frente das crianças, que tipo de ensinamento está passando para o teu filho? Qual é o ensinamento que essa situação está passando para o teu filho? Não está passando nenhum. Ou então está passando errado um ensinamento que eu não gosto, que eu não quero ter para ele. Então para com a tua atitude. Para com a tua atitude porque tu não está passando um ensinamento correto nenhum. Tu não está ajudando em nada nesse quesito. Então, um outro meio, né? A gente falou sobre o respirar, sobre o sequestro da amígdala, a questão de exemplo. Que tipo de exemplo ver que a gente... Eu sempre imagino isso, né? Mesmo meu filho não estando, os meus filhos não estando me olhando naquele momento, eu sempre penso que eles estão me olhando. E eles teriam orgulho ou eu passaria algum exemplo legal para o meu filho fazendo essa atitude? Não. Então não vou ter essa atitude, porque muito provavelmente é uma atitude errada. Então é uma outra técnica que agora lembrei desse outro pai aí que ajudou bastante. Legal. Senão a gente fica naquela coisa, né? A ocasião faz o ladrão. Aí porque não tem ninguém me vendo, que eu vou ter uma atitude errada, uma atitude que não é legal, vou fazer algo que não é legal, mas eu esqueço que tudo aquilo que eu faço quando ninguém me vê, isso vira uma rotina, isso vira um hábito, em algum momento alguém vai me ver fazendo. Tu faz em um pedaço da tua vida, tu faz em todas, né? Exato. Assim. O que tu faz, mais seguido, tu se transforma bom naquilo, né? O que tu repete muitas vezes, tu acaba te transformando muito bom naquilo. Então, mesmo não sendo observado, sempre penso nisso. Um bom levantador de garfo nessa quarentena. Então, acho que era isso, né? A gente começa os 2 comunicadores aqui, a gente passa o dia todo falando. Muito legal essa conversa. Gostei muito porque, por exemplo, a gente vê que são coisas que a gente vai estudando, vai correndo atrás. Por exemplo, as abordagens que eu falei sobre sinapse de ontem. Ontem era 11h30 da noite, mas isso deu um despertar em mim sobre esses sinapses, sobre desenvolvimento, sobre estímulos, sabe? Então, foi uma coisa que eu já gravei, assim, tá fresco, assim, preciso continuar amadurecendo essa ideia. E usando essa analogia que tu passou agora, que tu usou agora, vamos usar para hoje também, né? A gente falou sobre paciência. O que tu fez? Tu teve adquirir o conhecimento e já está praticando porque tu está botando para fora já isso. A gente passou alguns conhecimentos, como ter mais paciência. Não vamos ficar dentro da gente, porque não adianta, né? Vamos pegar um pontinho de tudo toda essa conversa que a gente falou, pega um pontinho. Paciência. E pronto. Não, tu tem que praticar, né? Vamos pegar um pontinho, uma coisinha de tudo que a gente falou hoje aqui e começa a botar em prática no teu dia. Aí sim, vai começando a botar em prática e pode ser que no início seja estranho, mas com o tempo isso vai se transformando num hábito e aí vai ser muito mais difícil tu fazer o errado, porque tu está sempre mantendo a paciência, vai chegar um ponto que vai ser muito mais difícil tu perder a paciência e perder a cabeça. Certo? Acho que é isso. Acho que é isso. Todo mundo que assistiu até agora a nossa aula aí e é breve. Obrigadão, Lucas, pela parceria de sempre. Grande abraço.